Sejam muito bem-vindos à reflexão deste 24º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje traz algumas leituras muito profundas acerca do mistério do Cristo, na primeira leitura, também no Evangelho. Mas o versículo que eu escolhi é o versículo da segunda leitura, o primeiro versículo da segunda leitura, da carta de São Tiago, que diz assim: que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? E aí, São Tiago ele vai dar um exemplo, vai falar dessa questão que a fé necessita de obras, mas vamos meditar mais a respeito dessa questão da fé. Né? O que é de fato a fé? Então, quais são as obras da fé? Porque a gente está muito acostumado com este exemplo específico que São Tiago traz, né, da fé sendo executada numa obra de misericórdia. Mas veja, o que São Tiago está alertando não é apenas esse tipo de exercício da fé, mas da prática concreta da fé como um todo. E quando a gente está na missa, numa celebração solene, após a homilia, o que vem? A profissão de fé, o credo, onde nós professamos a fé naqueles artigos que são mencionados, né? Em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu único Filho. Né? E Deus Pai é o que? Criador do céu e da terra. E Jesus Cristo é o que? Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, crucificado, morto, ressuscitado, etc, etc. No Espírito Santo, na Igreja Católica, comunhão dos santos, remissão dos pecados, ressurreição da carne e vida eterna. Então nós dizemos que acreditamos em tudo isso. Depois da consagração, né, após a consagração, tem um momento em que o sacerdote diz: não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Então a fé ela está o tempo inteiro sendo uma espécie de pano de fundo da liturgia como um todo. E o que é essa fé? A fé, vai dizer a carta aos Hebreus, é a certeza acerca daquilo que não se vê. É uma espécie de definição que também está no imaginário popular, né, da igreja, do cristianismo como um todo. Com certeza você já ouviu essa definição. É a certeza acerca daquilo que não se vê. Agora vamos compreender na nossa prática cotidiana como é de fato que nós temos fé. Existem dois movimentos que giram em torno do nosso cotidiano: a fé e a opinião. Muitas vezes nós dizemos que acreditamos em algo, em alguma verdade de fé, em algum ensinamento da igreja, em algum ensinamento da Sagrada Escritura, dos santos. Mas aquilo que nós estamos dizendo é apenas uma opinião que nós temos. Por quê? Porque a opinião é aquilo que eu defendo. Então, se eu defendo, se eu tenho argumentos para defender aquilo, é apenas uma opinião que eu tenho. Mas a fé é uma certeza pela qual eu dou a minha vida. A fé é aquilo pelo qual se dá a vida. Se você não dá a vida por uma verdade, você não tem fé naquilo que você está dizendo. Você tem uma opinião. Agora, se você dá a sua vida, você tem fé. Se eu dou a minha vida em nome de uma verdade que eu conheço, eu tenho fé. É o que vai dizer o filósofo. Vai dizer Platão: verdade conhecida, verdade obedecida. Isso também é uma definição de fé. Se eu conheço uma verdade, como verdade de fato, eu obedeço. Eu me inclino. Eu dou a minha vida. Um exemplo prático é o que o São Tiago está dizendo aqui. Né? Se eu vejo uma pessoa necessitada e eu digo: vá em paz, né? Dou a palavra de conforto, mas não ajudo aquela pessoa a ser confortada de fato naquilo que ela precisa ser confortada, eu não tenho fé naquilo que eu estou falando. Eu tenho uma opinião. Às vezes o conforto que a pessoa está precisando é uma ajuda material.
né? Às vezes é um abraço. Às vezes eu sei que a pessoa precisa apenas de um abraço e eu digo, vá em paz, né? Deus te abençoe, né? E não dou a minha vida por aquela pessoa no sentido de apenas dar um abraço. Muitas vezes a gente precisa realizar uma obra de fé, por exemplo, sei lá, quando a gente precisa ir à missa num domingo e aí chega uma visita em casa. Para quem você vai dar a sua vida? Vai sacrificar aquela visita e dizer, eu preciso ir à missa. Eu preciso ir à missa. Ou você simplesmente vai dizer, poxa, faz tanto tempo que essa pessoa veio aqui em casa. Semana que vem eu vou para a missa. Onde é que está a sua fé? Faça essa reflexão. A reflexão de hoje, o exame de consciência de hoje, é para nós entendermos onde é que está a nossa fé. Onde é que está a minha fé? Onde está a sua fé? Eu digo, professo na igreja, de pé, com entusiasmo, mas aquilo é de fato uma fé que eu tenho? É aquilo pelo qual eu dou a minha vida? Ou é apenas uma opinião que eu tenho argumentos para defender? Porque se eu tenho só opinião, essa fé não tem vida, vai dizer São Tiago. A fé sem obras é morta. Me mostre a sua fé sem as obras, professe a fé, tenha suas opiniões, defenda com unhas e dentes, que eu te mostro a minha fé pelas obras. Que eu te mostro, diz São Tiago, a minha fé dando a vida por aquilo que de fato eu acredito, pela verdade que de fato eu acredito. Então cada um que sabe de si, cada um que está assistindo esse vídeo sabe quando é que de fato você deu a sua vida por uma verdade de fé. Dar a vida aqui não é chegar ao extremo dos mártires, mas os mártires são exemplo. Os mártires são exemplo de pessoas que chegaram ao extremo de dizer, eu prefiro dar a minha vida literalmente, de verdade, do que ir contra a verdade que eu conheço. Isso é uma fé. São os heróis da fé. Claro que eles fizeram isso por graça de Deus, não fizeram isso por força de vontade humana, mas houve uma cooperação interna em que ele estava disposto a dar a sua vida em nome da fé. E aí Deus infundiu a graça para chegar ao extremo do martírio. Agora, quais são os nossos pequenos martírios? O martírio a contra-gotas. Se não me engano, né, quem disse que nós estamos nesse tempo foi Bento XVI. Que Deus o tenha. Então, o martírio a contra-gotas. No nosso cotidiano. Em nome da fé. Em nome da fé católica. Em nome da fé cristã. Em nome dos ensinamentos que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras, com os santos, com a igreja. Em nome de Jesus Cristo. Eu estou tendo uma opinião em que eu sou um cruzado de internet, em que defendo com unhas e dentes, em que eu discuto com todo mundo em casa, na internet, seja lá onde for. Ou eu de fato dou a minha vida por aquilo. Fé e opinião. A opinião é uma fé sem vida. A opinião é uma fé sem vida. Façamos esta reflexão e peçamos a Deus a graça, porque Santo Tomás de Aquino diz que a oração infalível é a oração quando se pede a fé. Se você pede a Deus mais fé, Deus vai te dar. Deus vai te dar. É certeza. Essa oração nunca vai dar errado, nunca vai falhar. Então façamos esta reflexão e peçamos a Deus mais fé, que a liturgia de hoje sirva para nós vermos como que Cristo deu a sua vida. Deu a sua vida por nós. A gente vê na primeira leitura. E aí o Evangelho, só para a gente finalizar, sem dar muito foco ao Evangelho, porque nossa reflexão é sobre um versículo, não é? Aí o Evangelho vai chegar e dizer assim: quem dizem vocês
ser o Filho do Homem. E aí, o que vocês dizem? O que nós dizemos quando somos perguntados quem é Jesus Cristo? Nós temos uma opinião? Nós temos argumentos? Nós temos apologética? Nós temos teologia na ponta da língua? Tudo isso é coisa boa. Mas, se não tivermos a verdadeira fé, a fé que é a certeza acerca daquilo que não se vê, a fé que é aquilo pelo qual eu dou a minha vida, de nada vai adiantar ter opiniões, ter teologias, ter apologéticas na ponta da língua. De nada vai adiantar ter opinião. Que possamos cada vez mais, porque até agora não temos sido o suficiente. Temos consciência disso. Até agora não temos dado esse testemunho de fé com a nossa vida, nas pequenas coisas. Que possamos pedir a Deus essa graça e tendo a certeza de que Ele vai nos atender. Ele vai nos dar a fé, se assim nós pedirmos. Tá certo? Então agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Não deixe de curtir, de compartilhar para que outras pessoas também façam essa reflexão conosco. Tá certo? Então um abraço e até a semana que vem.